Olá! Hoje a gente vai falar como ajudar a pessoa que está ao seu lado, seu paciente, seu amigo, seu irmão, seu tio, a mudar comportamento. Então, fica comigo que eu vou te mostrar como faz isso. Bom dia, Paty! Bom dia, Carol! Fala, Miller, Walter! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a gente vai falar, hoje eu vou contar para vocês como ajudar seu filho, seu tio, seu pai, seu periquito, cachorro, paciente, seja lá quem for que você cuide, a mudar comportamento. Como é que você pode ajudar a fazer isso? Então, oi Gleice, bom dia. Então, qual o maior problema de mudança de comportamento? A mudança em si, né? Então, quando a gente quer mudar um comportamento, seja ele desde começar a tomar água, a frequentar uma academia, a ser mais gentil, a explodir menos, a ligar menos para aquilo que o outro está fazendo, seja lá o que for. A gente quer sair desse lugar que a gente tá e chegar em outro lugar. Chegar no lugar onde a pessoa que a gente quer ser. Só que a gente acha que isso é feito a partir do comportamento ele mesmo. Então, a gente olha para a história, quando a gente olha para a história, a gente vai ver as nossas referências, né? Então, as referências são XPTO e a gente tenta imitar aquele comportamento para ver se a gente se torna aquela referência, se torna aquela pessoa, se torna o que a gente quer falar, né? Então, fazer, na verdade. E esse é o maior erro. E por que esse é o maior erro, Roberta? Porque imagina, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Imagina que você quer mudar de casa. Você quer mudar de casa. Você quer viver numa casa diferente da casa que você vive, maior, que possa acomodar mais as suas necessidades. E aí você, ao querer mudar de casa, você resolve que você vai levar sua casa com você. Não, esse exemplo tá ruim, deixa eu pensar mais aqui. Quando você quer começar a fazer um exercício físico, o que você faz? Normalmente, você faz um checklist. Então, a gente vai começar, eu vou acordar mais cedo, porque esse é o tempo que eu tenho para fazer exercício, então eu vou acordar mais cedo, aí eu vou para academia, aí eu tenho que ver quais são os suplementos que eu preciso, então você faz uma lista de coisas que você precisa começar a fazer e dorme falando, bom, amanhã eu vou fazer exercício. No dia seguinte você acorda com o seu celular, já, putz, eu tô morrendo de sono, bate no soneca. Ou então fala assim, não, eu preciso levantar, vamos levantar, mas aí tem uma parte sua que fala, não quero levantar, e você agarra essa parte e vai. Agarra essa parte e leva. Como, menino, você precisa ir, vou agarrar você, vou colocar você lá na academia. E vai. Aí depois você se sente bem, né? Depois que você fez o exercício, você fala, nossa, fiz o exercício, tô me sentindo bem, tanto pelo exercício, quanto pela sua capacidade de ter ido fazer o exercício. Aí você fala, maravilha, então amanhã eu volto, amanhã eu vou de novo. E aí, amanhã acontece alguma coisa no seu dia e no amanhã você não consegue ir. Quando o dia que você não consegue ir, o que acontece? Acabou o mundo, você voltou para um lugar do tipo, eu não sou capaz, não dá, não... Você não acaba não entendendo que a falha faz parte do processo, desse processo do checklist.
E cada vez, é igual depressão, sabe? Depressão, quando uma pessoa tem depressão, o primeiro episódio é terrível, o segundo é pior, o terceiro é pior. Cada vez que ela entra na depressão novamente, ela vai piorando o estado clínico, vai piorando a capacidade dela de sair de lá, né? E isso também acontece no comportamento. E você faz isso por quê? Porque você está focando no comportamento, você está focando em se livrar, em ir para academia, em tomar mais água, e não é isso que... Isso tudo são consequências da pessoa que você é. Ou melhor, da pessoa que você tem que se tornar para ter esse comportamento. Não é o contrário. E a gente faz isso desde sempre. A gente tem os 10 mandamentos, o maior checklist do mundo. Não em tamanho, mas em tempo. É o maior checklist do mundo, os 10 mandamentos. E a gente está tentando seguir faz um tempo. E se a gente tivesse seguido, a humanidade seria outra coisa, né? Então, e não estou falando que os 10 mandamentos estão certos, nada disso. Só estou trazendo a questão do checklist mesmo. Então... não é o que você faz, e isso não é só no seu comportamento, presta atenção nisso, que isso é muito importante, muito. Não é o que você faz, é como você faz. E a gente fica preso sempre em duas perguntas muito importantes que a gente faz pra gente mesmo, que são o que e por quê. A gente fica preso nessas duas coisas, e a gente esquece do como. E o como é o mais importante, porque você saber o que você precisa fazer e por que você precisa fazer não é suficiente. Então, você está de um lado, numa margem do rio, o rio tá, né? Você quer atravessar e você sabe por que você quer atravessar, você sabe o que você quer fazer, que é atravessar, você sabe por que você quer atravessar, mas você continua ali. Se você não tiver o como, você não atravessa. Não adianta. Se você não tiver souber nadar, se você não tiver coragem de entrar na água, se você não tiver sua canoa, se você não tiver uma ponte, se você não tiver um helicóptero, se você não tiver um drone que te carrega, se você não tiver uma máquina que vai fazer você desaparecer daqui e aparecer lá, você não atravessa. Você só vai atravessar se você souber o como fazer isso. E é isso que falta no seu comportamento, porque você acha que o como é colocar o seu celular para despertar para você ir para academia. Você acha que o como é você andar com a porcaria da sua garrafinha de água para você tomar 3 litros de água por dia. Mas tudo isso é consequência. Comportamento é consequência. Como assim, Roberta? Tá, vou te explicar biologicamente. Presta atenção. Eu sei que tá cedo e eu sou da manhã. Então eu tô muito entusiasmada para falar isso para você. Como é que acontece isso? Acontece assim, o comportamento, se você se lembrar, você não vai lembrar obviamente, mas nenhum bebê nasce se comportando. Presta atenção, o comportamento dele é qual? O comportamento dele é chorar quando ele tem fome, tem dor, tem frio, tem qualquer sensação desagradável, desconfortável, comer e dormir. E fazer cocô, obviamente, xixi, essas coisas que o humano faz. Quando você ganha um corpo, é isso que acontece, né? Então, esse comportamento dele vem de fábrica? Vem. E aonde está implantado esse negócio aí? Por que ele só faz isso? Porque ele só é capaz de fazer isso. Por quê? Porque o sistema nervoso dele está completamente imaturo. Ele só é maduro para manter a sobrevivência do bebê. Então ele manifesta o comportamento que o sistema nervoso dele é capaz de manifestar. Então, se você não está indo para academia, se você não está indo para tomando água, se você não é uma pessoa mais gentil, se você não é um profissional com resultados, seja lá o que for que você quer ser, você precisa se tornar.
Você só vai ser no momento em que o seu sistema nervoso estiver maduro para fazer isso. Ah, Roberta, eu fazia exercício, hoje não faço mais. O sistema nervoso, assim como a sua pele, assim como as suas células, assim como o seu fígado, assim como o seu pulmão, assim como o seu coração, ele não é algo que é estático. Ele não é estático. Eu não sei se você sabe, mas as suas hemácias, as suas células vermelhas, as células vermelhas do seu sangue, elas são trocadas a cada 90, 120 dias. A cada 7 anos, o seu corpo não é mais o mesmo. Né? Todas as células se transformaram, se mudaram. A gente muda de célula, por isso que a gente toma banho, por isso que tem poeira, né? Assim, às vezes a gente troca de pele. Não é igual a cobra, mas a gente troca de pele. Só que a gente não percebe isso, porque a gente não tem a capacidade estrutural de perceber isso. A capacidade estrutural de perder. Bom dia, Ale. A capacidade estrutural de perder isso, de ver isso, vem com o microscópio. Então a gente precisa de outras ferramentas para perceber o que a gente não percebe. E o seu sistema nervoso só faz... o seu comportamento é uma manifestação do seu sistema nervoso, não ao contrário. Mas eu fazia academia. Bom, você fazia academia, sua vida mudou, você deixou de fazer academia por algum motivo. Seja ele qual for. E isso mudou você. Isso já é uma transformação de pessoa. Mas, Roberta do céu, para ir fazer uma academia e tomar 3 litros de água, eu vou precisar mudar? Sim, você precisa mudar você. Mas isso não significa 50 anos de terapia, nem 10 anos de meditação no Himalaia, e nem tampouco cirurgia plástica. Só significa atenção. Só isso que significa. Você tá a uma sinapse. Sabe o que é sinapse? Sinapse é uma coisa muito importante. Sinapse é o encontro das células nervosas. As células nervosas, elas não se tocam, as células nervosas, elas se aproximam. E essa aproximação a gente chama de sinapse. Existe um gap, um espaço entre uma célula e outra, e elas mandam mensageiros químicos com essas mensagens. Né? Então, para você manifestar um comportamento, e isso, Rosa, atenção e sinapse, para você... Me pediram eu não fiz isso de novo. Para você manifestar um comportamento, você precisa ser a pessoa que tem aquele comportamento. Ou seja, ter o seu sistema nervoso maduro para fazer aquilo. Voltando ao exemplo do bebê, ele só chora, come, dorme e faz as necessidades do corpo e pronto. E aí ele vai amadurecer no sistema nervoso dele, ele vai conseguindo segurar a cabeça, ele vai conseguindo ficar mais sentado, ele vai conseguindo sorrir, ele vai conseguindo ficar em pé, ele vai conseguindo andar. Mas nada disso ele fez com checklist. Você não chegou para ele e falou assim, bom, para segurar a cabeça, você precisa contrair a musculatura do pescoço. Não foi assim que ele fez. Ele fez fazendo. Ele não ficou treinando. Não foi pra academia treinar a musculatura do pescoço. Ele não foi pra academia treinar a musculatura do pescoço pra ficar com o pescoço em pé. Né? Ele foi treinando ali. Ele foi percebendo como é que fica de pé, como é que é o movimento. Ele vai se percebendo nisso. E uma hora, pum, acontece. Pô, Roberta, parece muito mágico isso. Tá, vamos lembrar quando você aprendeu a ler. Você lembra como você aprendeu a ler? Claro que não. Por quê? Porque o aprendizado, ele acontece assim, ó. Ele acontece assim, ó. Você começa a treinar o aprendizado. Treinar. Reconhecer letras, sílabas, reconhecer palavras. Você começa a treinar. De repente, bum, você está lendo.
É assim que acontece. Na bicicleta, você vai aprender a andar de bicicleta, né? Adianta eu falar para você, escuta, você põe lá, segura o guidão, fica do lado esquerdo da bicicleta, arruma o pedal direito para que você para cima, e aí você põe o pé no pedal direito, empurra e sobe no banco da bicicleta, e aí você continua pedalando que você não vai cair. É assim que acontece? Só com isso você andaria de bicicleta? Óbvio que não. Porque não é aí, né? Não é aí. Já vou te responder, Rosa. Não é aí. É onde? É você andando de bicicleta, experimentando a bicicleta, percebendo ali como é que você vai manter o seu equilíbrio. E quando você vai andar de bicicleta, você cai, um dia você anda. Você não sabe como isso aconteceu. Você não tem ideia de como isso aconteceu. E por que isso acontece? O que é um sistema nervoso maduro? Um sistema nervoso maduro é esse caminho, essa manutenção, a realização de novas sinapses, de conexão com neurônios diferentes, das áreas diferentes do seu cérebro, para que você possa executar a tarefa que você está querendo. E assim também é no comportamento. É que quando o comportamento é mais... como o comportamento é uma questão um pouco mais parece subjetiva, de que parece que você precisa ter vontade para levantar para ir para academia. E você precisa mesmo ter vontade para levantar para ir para academia. Mas a vontade não nasce de uma ordem direta sua. E sim, o córtex pré-frontal, ele é responsável por dar essa ordem direta. Vamos levantar e ir para academia. Mas se o seu sistema límbico não tiver pronto para obedecer, ele vai obedecer, entre aspas, né? Ele vai parecer aquele seu gerente ou aquele seu estagiário rebelde que não obedece à estratégia que você montou pro negócio. Sabe? E te dá um puta trabalho, que você vai ter que refazer o trabalho dele. Conhece isso? Né? Então, o sistema, o córtex pré-frontal, ele precisa estar forte. Mas o sistema límbico precisa estar menos reativo. Não é só fortalecer o córtex pré-frontal. E aí eu vejo muito, né? Meu irmão, por exemplo, né? O meu irmão, Paty, se você estiver aí, é o meu irmão. Meu irmão... Fê também tá aí, né? Sabe de histórias do meu irmão. Ele faz tudo na força. E ele é gigante. Ele é muito maior que eu. Pra ser maior que eu não precisa muito, porque eu sou pequena, gente. Eu sou pequena. E ele faz tudo na força. Ele é muito maior do que eu. E um braço dele são 2 do meu, né? Então, ele acha que tudo é na força, tudo é força. Ele vai pra academia, ele fica 3 horas na academia treinando, é muito... Tá, saradão. Ele é fisiculturista, então você já imaginou, né? Enfim. Mas ele tem medo de barata. E, independente da força que ele tem, uma vez a gente tava tirando uma caixa de gordura, limpando uma caixa de gordura, e ele simplesmente desconectou. Levantou, saiu uma barata, puf! Uma vez ele tava viajando comigo, a gente tava junto com uns amigos, e eu tinha uma amiga que tava com a perna engessada. E ela tava com a perna engessada do tornozelo até acima do joelho. E aí ele, fortão, né? Então vou pegar a Bia, a gente tava saindo da casa pra ir pra a sala de jogos. E ele com a Bia no colo. Apareceu um sapo, ele soltou a Bia, literalmente. A Bia foi pro chão com gesso e tudo. Com gesso e tudo, né? Por quê? Porque ele não consegue controlar o sistema límbico dele. E porque o córtex pré-frontal dele tá precisando de academia, com certeza. Mas não é só treinar músculo, é treinar a flexibilidade também. É treinar a diminuição do
córtex do sistema límbico, né? Entende isso? Então, enquanto você não se tornar a pessoa que tem o comportamento, não adianta você fazer o comportamento. E por isso que checklist não funciona. Checklist só funciona quando? Checklist funciona quando você sabe o como. Então eu vou lá para a margem do rio de novo e quero atravessar daqui para lá. Aí eu sei como. Eu vou atravessar a partir de uma canoa. Então eu preciso de madeira, eu preciso construir a canoa. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o como. Então aí existe o quê? Entende? Mas enquanto você estiver nesse lugar de tentar mudar o comportamento, mudando o comportamento, isso não vai acontecer. Porque esse comportamento, ele é uma resposta adaptativa do seu sistema nervoso, o senhor de todas as coisas no seu organismo, a uma situação, a um ambiente, a uma interação. E aí, se você tem um estímulo parecido, o seu sistema nervoso reage sem te pedir licença. Ele não pergunta pra você, escuta, a gente tem um problema aqui, vamos resolver? O que você quer fazer com isso? Não, ele simplesmente reage. Né? Porque pra ele, pro sistema nervoso, tudo que ele quer é que esse organismo que ele habita, né, que ele coordena, esteja adaptado para sobreviver, para reproduzir. E aí não interessa se você vai quebrar uma perna, se você tá feliz, se você não tá, se você... naquele momento da reação, entende? E a gente, o Homo sapiens, nós somos o mais... Ana, a gente ri pra não chorar, isso mesmo. Quando a gente ri demais é desespero. Mas a mudança de comportamento, ela é muito engraçada. Olha, nas minhas mentorias, nos meus grupos, na academia Líderes da Mente, a gente dá muita risada, gente. Nas minhas mentorias individuais, eu me divirto. Me divirto no sentido de... porque a gente é muito cômico. A gente é muito cômico, né? Bom, enfim. E aí, o estímulo leva você para o mesmo lugar. Então, para isso que você precisa dar atenção, para você começar a perceber, identificar, aguardar a resposta passar, sabe? E aí responder como você quer. E para isso você precisa estar presente, atento, porque senão você vai reagir, porque é assim que é. E essa é uma lei biológica que não adianta. Assim como a gente não atravessa a parede, a gente não muda comportamento desse jeito. Mais exemplo do como. O como é você saber o passo a passo para você chegar onde você quer chegar. E esse passo a passo não é um checklist, mas é uma percepção sensorial que você vai desenvolvendo nesse caminho. De você... Por exemplo, você quer andar de bicicleta. Como é o como da bicicleta? Com esse monte de informação que a gente tem, a gente vai lá no Google e fala como andar de bicicleta. Ele vai te dar um checklist. Você faz assim, 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 assim. Ah, isso não é suficiente. Ah, veja se você não se identifica com isso. Ó, isso não é suficiente. Então eu vou pegar um livro de fisiologia do movimento para fisiologia e mecânica do movimento para estudar, para eu não cair e levantar. É exatamente isso, Gleice. Né? O que a gente quer é não cair e levantar. Porque quando você pensa na bicicleta, e eu tô falando isso pra você aqui sobre comportamento, e aí você pensa na bicicleta e você fala, puta, eu vou ter que cair e levantar um monte de vezes. Ah, não quero cair, não.
Não quero cair. Eu quero a barriga tanquinho, mas eu não quero o abdominal. Se fosse só o abdominal, tava bom, né? Você entende? A disciplina faz parte do comportamento, Rosa. Né? Consistência faz parte do comportamento. Para você se tornar consistente, não é exatamente a disciplina. A disciplina nasce, é tudo de dentro para fora, não é de fora para dentro. A disciplina, se você não tem constância, se você não tem consistência e constância, você não chega lá, óbvio, né? E o que dá consistência? É a capacidade da gente poder sustentar desconforto, porque cair e levantar não é legal, entende? Né? E também não vai adiantar você ler a mecânica e da fisiologia e a fisiologia do movimento para você não cair na bicicleta. Você vai cair na bicicleta. Não existe nenhum ser humano que sentou na bicicleta e não caiu. Mas macaco consegue andar de bicicleta. Não que ele seja pior do que a gente, mas ele é menos desenvolvido biologicamente. Entende? Né? Então, peraí. Vou responder as perguntas aqui em ordem. Um segundo, peraí. Né? Então, se o macaco consegue andar, a gente também consegue fazer muita coisa. Macaco conta, gente. Eles contam. É uma coisa louca. Eles fazem contas. A gente é muito incrível. E você não sabe usar essa inteligência biológica. Esse é o problema. Guterman, é engraçado, né, amor? A gente é muito engraçado. Peraí, teve uma pergunta aqui. Acho que foi você, Rosa, que perguntou. Não tô achando. Peraí. Então, eu quero que vocês guardem esse nome, sinapse. Porque você tá a uma sinapse de mudar seu comportamento. Você está a uma sinapse de mudar o seu comportamento. Então, o sistema nervoso infantil é feito apenas para sobrevivência? Ele não é exatamente feito para sobrevivência, mas ele vem só para sobrevivência. É como se você... Quando a gente nasce, a gente vem com toda a nossa estrutura pronta. Mas essa estrutura é igual um apartamento comprado na planta. Quando você compra um apartamento na planta, você vai ter que decidir o piso, as louças do banheiro, como é que você vai querer a cozinha, a pia, dessas coisas todas você vai precisar desenhar, você vai precisar ver. Então a gente nasce com o nosso sistema nervoso pronto para receber os inputs do mundo e se adaptar. Não é que tá guardado, isso é muito importante, tá? Não é que existe uma semente plantada no nosso sistema nervoso, que é a tal da nossa essência, e que ela vai se manifestar ao longo da minha vida, e pior, que eu preciso achar onde é que ela tá e quem ela é. Não existe isso. O que existe é um sistema nervoso pronto para interagir com o ambiente e se adaptar. E a partir dessa interação e adaptação, ele vai moldando os seus comportamentos, ele vai criando sinapses que vão determinando o seu comportamento. Então, o cérebro infantil, ele é prontinho, ele está funcionando muito bem para sobrevivência física. E agora ele vai ter que lidar com o mundo dos humanos, o que vamos combinar que não é nada fácil. Então, o sistema nervoso infantil, ele é imaturo. Imaturo. Desconexão do córtex pré-frontal com o sistema límbico. Gleice, ficou mais claro como? Eu vou aprofundar um pouquinho nessa coisa do sistema nervoso, do córtex pré-frontal e sistema límbico, tá? Mas isso só no dia 19. No dia 19 eu vou te falar muito sobre isso, sobre essa ligação do córtex pré-frontal com o sistema límbico, como é que eles se regulam. Mas o que é importante você saber aqui hoje é muito importante você saber o seguinte: seu sistema nervoso
vai adaptar você, você querendo ou não. Você achando legal ou não. E que bom que ele faz isso, né? Porque foi essa adaptação que trouxe você até aqui. Pô, mas eu tô com TDAH, eu tô deprimida, eu sou... Ok, né? Ok no sentido de ele trouxe você até aqui. Enquanto você não tomar o que eu chamo timão da sua própria vida na sua mão, ele vai continuar levando você. Ele vai continuar fazendo o melhor que ele pode. E o melhor que ele pode não ser suficiente para aquilo que você quer. Então é por isso que você tem que amadurecer, se tornar a pessoa que você precisa ser para ter o comportamento que você quer, seja ele qual for. E o maior erro que a gente tem é quando a gente quer se livrar de alguma coisa, a gente bate de frente com isso. E não é esse o lugar. E também não é o lugar de vem aqui, acolhe a criança ferida, vamos curar, vamos... Não é isso. É o que está acontecendo aqui nesse momento agora e como você pode sustentar isso sem deixar isso te desorganizar. Desorganizar o seu sistema nervoso. É desse jeito. Não tem a ver com curar seu passado. Você não pode curar seu passado, é impossível curar seu passado. Você pode aprender a estar melhor com tudo que o mundo fez de você. E pode mudar, inclusive. É o sistema límbico, exatamente. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e ele é freak out, sabe? Tipo, ele é reativo mesmo. E ainda bem. Eu sou portador... Kleber, você tá aí? Eu sou portador de TDAH e essas reações automáticas chegam muito fortes sempre que eu vou mudar algum hábito. Sem dúvida. Então, o treinamento... um dos grandes problemas do TDAH, biologicamente falando, é que ele tem um córtex pré-frontal... Uma área do córtex pré-frontal um pouco mais fraca, que é a área da atenção. Mas ela não é fraca porque ela é fraca em si. Ela é fraca porque o sistema límbico, ele está muito ativo. Então, você é muito reativo às coisas. Você muda, o TDAH, ele muda o tempo inteiro do foco porque ele está sempre em alerta. E ninguém te fala isso. Ninguém te fala isso, nunca você ouviu isso. O TDAH é um cara que vive em alerta. É um cara que fala assim, algo vai, tipo, ele tá sempre em alerta. Alguma coisa pode acontecer o tempo inteiro, eu tenho que estar vendo, Ele não é um cara preocupado, isso talvez nem venha à cabeça dele, ele nem sabe porque ele se mexe tanto, ele nem sabe porque ele tem tanto, mas ele vive em alerta. Ele vive em alerta. Né? Não sei se te ajudei, Kleber. Rosa, a disciplina pode atrapalhar, com certeza. Rosa, exatamente, um novo pensar. Aqui nesse perfil, Roberta Ribeiro, eu digo que eu sou do avesso. Né? Por quê? Porque é um novo jeito de pensar, um novo paradigma. A gente está numa renascença, gente. Numa renascença, a gente muda o jeito que a gente pensa. Né? E essa mudança de paradigma vai fazer uma mudança profunda em você mesmo. Porque você vai parar de lutar com moinhos de vento, sabe? Você vai parar de lutar com aquilo que não tem jeito. Você vai parar de tentar atravessar a parede. Parece absurdo quando eu falo isso, né? Porque a gente não atravessa a parede. Óbvio que a gente não atravessa a parede. Você vai parar de tentar atravessar a parede, porque é isso que você faz quando você quer mudar o seu comportamento com checklist sem saber o como. Entende? E tudo isso, cognitivamente, pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser um novo jeito de pensar, no sentido de exigir de você um esforço, mas nada disso adianta. O que vai adiantar é a sua prática. A prática do quê? De ter a sua atenção focada, de estar presente. Porque é nessa presença que você conduz
o seu sistema nervoso, a inteligência biológica, a neuroplasticidade, a construir sinapses para aquilo que você quer ser. Nossa, tenho uma filha com TEA, cognitivo perfeito, porque compromete a ansiedade e a depressão que ocorre desde que ela não consiga realizar a rotina. Consigo ajudá-la? Consegue sim. Luísa, consegue sim. Mas para ajudá-la você precisa poder estar mais presente, poder sustentar, porque não é fácil essa situação, você se envolve e fica ali também envolvidíssima com isso, né? Mas você consegue sim. No dia 19 eu vou te explicar mais sobre isso. Não consigo te explicar isso aqui nesse tempo que a gente tem, tá bom? Mas você consegue. Foi essa pergunta que você me fez, né? O como, com todo respeito, tá bom? E eu sinto muito. Alessandro, boa live, valeu, Alessandro, obrigada. Não é no conhecimento que faz a gente fazer sinapse, é o desejo pela vivência, é a experiência, é o estímulo. Não é o estímulo cognitivo, é o estímulo sensorial. E essa que é a sinapse é construída a partir do estímulo sensorial. E é por isso que o sistema límbico ele é amadurecido mais rápido do que o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal tem menos sensibilidade, vamos falar assim. Ele recebe menos os inputs da experiência sensorial. Ele já é uma interpretação disso. Tem um livro da antroposofia que diz pegar a vida nas próprias mãos, timão da própria vida, é isso mesmo. Eu costumo falar no meu podcast, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um podcast chamado Mindful Moments, tem vários episódios lá, eu tinha 300 episódios, agora os episódios estão numa plataforma única e fechada, mas tem muitos episódios lá que você pode ouvir e todos eles têm essa frase: você, com a prática de mindfulness, com a neurobiologia comportamental, vai aprender a ser o capitão do seu próprio barco, mesmo sabendo que não tem barco nenhum. Essa segunda parte demora um pouco pra gente explicar, mas é esse paradoxo mesmo. Eu que agradeço, né, sua presença aqui, Alessandro. Opa, ainda bem que eu te respondi, Kleber. Boa. TDA, ansiedade, é isso aí. Exatamente, ninguém nunca tocou nesse ponto de alerta. Ajudo sim. Isso mesmo. Você vive em alerta. E ninguém... O que você ouve nesse perfil, você não vai ouvir em lugar nenhum. Aliás, você vai ouvir coisas muito diferentes. A sua hiperatividade é mental? Wegner, né? Wegner. Essa é mental, mas então, a hiperatividade mental também tem a ver com você controlar a situação, né? E controlar a situação tem a ver com uma ameaça do seu sistema límbico tá entendendo que existe uma ameaça, então a gente precisa saber como é que a gente faz isso, né? O seu sistema nervoso está pensando por ele mesmo, né? No seu ponto de vista, como tratar TDAH? No meu ponto de vista, o TDAH ele precisa de desenvolver um treinamento para o fortalecimento do córtex pré-frontal, diminuição da atividade do sistema límbico e, ao mesmo tempo, ele precisa, para que isso aconteça, ele precisa identificar quais são os estímulos que levam à hiperatividade, tanto estímulos externos quanto internos. E a partir disso ele começa a conseguir impedir essa reação do sistema dele e começar a focar um pouco mais. Não é através de... Claro, a gente pode...
tem medicamentos para isso. E o que os medicamentos fazem? O medicamento faz com que você diminua a atividade dessas áreas e aumente o seu foco, né? Ele estimula. Mas a gente pode fazer isso, é uma droga, obviamente. E quando eu falo droga, não estou falando de coisa ilícita, né? É uma droga, mas a gente mexe quimicamente com o cérebro. Mas isso não constrói novas sinapses. Essa que é a jogada dos medicamentos, entende? Você faz uma brincadeira, uma manipulação química no seu cérebro, mas isso não desenvolve sinapses. E para você curar o TDAH, tratar o TDAH, tratar sua depressão, sua ansiedade, sua preocupação, para você levantar para ir para academia, sua depressão, seja lá o que for, você precisa de novas sinapses. Sem novas sinapses, isso não vai acontecer. Porque é a mesma coisa que, cara, pensa nisso, assim, eu não sei onde você mora, mas na sua cidade tem uma avenida, com certeza, mesmo que seja só uma, você tem uma avenida na sua cidade que liga o ponto A ao ponto B. E é só essa avenida que liga o ponto A ao ponto B. Né? Vamos falar Ponte Rio-Niterói, vai. Ponte Rio-Niterói é Ponte Rio-Niterói. Ou você vai do Rio para Niterói pela ponte, ou você vai de barco, ou você vai de helicóptero. Não tem outro jeito. Percebe? Claro, você pode ir nadando, de caiaque, anyways. Mas, entende? Então, assim, para você ir do ponto A para o ponto B, você precisa desenvolver novas sinapses, novos caminhos, porque o caminho para ir do Rio a Niterói, você tem a ponte, você tem o mar, você tem o céu. Você precisa construir outro caminho para ir. Entende? Se não tiver outro caminho, você não atravessa, não adianta. Percebe? A ponte que todo mundo diz, né? Que a gente constrói uma ponte onde da pessoa que a gente, da situação que a gente tá para a situação que a gente quer, existe uma ponte, existe um caminho? Existe, mas você vai construindo isso à medida em que você vai atravessando. Não sei se vocês assistiram Matrix. Matrix é um filme antigo, mas ele é muito atual e é um melhor filme que já foi feito nesse mundo. No Matrix 3, o Reloaded, eu acho, não me lembro o nome, mas Matrix 3, o Neo, que é o protagonista, ele tá lá na cidade das máquinas. E aí ele tá andando na cidade das máquinas e conforme ele anda, o chão ilumina. É um pouco isso. Claro que não vai iluminar o seu chão, mas é como se você fizesse o chão à medida em que você vai andando. Não é existe a ponte, sabe? Não é isso. E esse é o grande problema. A gente acha que existe a ponte, mas a ponte vai sendo construída. E essa ponte construída se chama sinapse. Sem sinapse, você não faz novo comportamento. Nada de novo. Alessandro, mas a reação nem sempre é na quantidade certa. Sim, e você precisa... quando você está atento, você consegue não reagir. E isso é um treino. Ei, Luísa. Legal. É uma habilidade, não sei mais o que vocês estão falando. No Rio Grande do Norte. Moceró, bem-vindo. Menos conceito, mais experiência, exato. Ai. Jorge, seja mais específico aqui, por favor. O tema que você aborta, fala comigo. Não entendi. Como chama o podcast? Mindful Moment. Vou colocar aqui no chat, ó. Mindful Moment. Tá aí no chat. Sim, novas sinapses. Muito grata por sua disposição de estar aqui com a gente. Eu é que agradeço... Wagner, vou te chamar de Wagner, não sei o seu nome, psico, Wagner.
Matrix é uma releitura de Platão. A gente tem várias interpretações, né? Essa é uma delas. No caso do TDAH, o medicamento é dispensável, pode e deve ser associado à sua prática. Guterman, isso depende de cada caso, não consigo te dar essa resposta assim, aberta, sabe? Coisa de médico, né? Assim, eu preciso entender qual é o quadro para saber se você precisa de medicação ou não, tá bom? Não consigo te responder isso, adoraria. Mas no momento em que você começar a praticar, no momento em que você começar a focar a sua atenção, com certeza você vai diminuir a sua medicação. E a gente pode chegar a parar de usá-la. Mindful Moments no Spotify. É isso aí. Obrigada, Kleber. Antropoteorias é ótimo. Bom, deixa eu ver. Mais alguma pergunta? A idade pode interferir ao criar novas sinapses? Exemplo, quanto mais velho, mais difícil? Luciana, sim e não. Sim, porque quanto mais velho o organismo, mais energia ele tem, mais ele gasta, né? Mais energia ele gasta para construir essas sinapses. No entanto, é possível sim construir sinapses em qualquer idade. Meu professor John Kabat-Zinn, criador do protocolo de Mindfulness na Escola Médica da Universidade de Massachusetts, obviamente onde eu estudei, ele diz o seguinte: enquanto você estiver viva, tem mais certos com você do que errados e sempre dá para mudar. Então, sim, quanto mais velho, mais difícil ficam algumas coisas. Mas a velhice não está na idade, presta atenção. A velhice está no seu jeito de olhar para esse mundo. Eu conheço muita gente de 15 anos que é um velho. E conheço muita gente de 70 que é sarado, né? Então, não é a idade, não é a idade. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Domingo a gente tem uma outra live às 6 da tarde. Foi um prazer estar com vocês. Estou esperando vocês no dia 19. Dia 19, às 19 horas. A gente vai ter o como, tá? Como posso fazer para controlar minha ansiedade e aprender mais assuntos específicos como as matérias de concurso? Eu sofro de ansiedade. Jorge, você pode aprender a controlar a sua ansiedade treinando o foco da sua atenção. No dia 19 eu vou te falar isso direitinho. Você já está inscrito? Se não está, você clica no link da bio ou você manda um direct para mim, quero me inscrever, e eu vou te mandar o link, tá bom? Eu agradeço, foi um prazer estar com vocês. Claro que você pode ter esperança, Luciana. Ai, desculpa dar risada, é com carinho, tá bom? Jorge, espero ter respondido para você, tô esperando vocês no dia 19 e um ótimo dia para vocês. Muito obrigada e que sejamos todos plenos. Tchau, tchau.